Fachada de uma escola no meio de árvores. Um aluno porco-espinho entra na sala. Acena timidamente para os colegas. Passa com dificuldade entre as carteiras. Senta-se ao fundo. Uma aluna raposinha acena para ele. Everyone but you. Dentro do ônibus escolar, ele tenta achar um lugar. Um porquinho põe uma mochila no assento vazio. A raposinha observa preocupada. Ele senta-se ao fundo. No pátio, os colegas jogam bola. Ele tenta pegar. A bola cai sobre sua cabeça. Fura. Decepção. Um porquinho empurra os colegas no balanço. Recolhe as mãos perto do porco-espinho. Ele entra tristonho no ônibus. A raposinha acena. Ele senta-se ao seu lado. Esbarra e fere o rosto dela com os espinhos. Olha pela janela. Neva lá fora. A escola está enfeitada para o Natal. Dentro, a raposinha cochicha com os colegas. Eles saem da sala. Ele sai da escola cabisbaixo. No pátio, os colegas lhe dão uma caixa de presente com um laço vermelho. Ele abre, tira ansioso os rolos de isopor à procura do presente. Olha desapontado para a raposinha. Ela pega os rolinhos e coloca na ponta de cada espinho. Todos os colegas o abraçam carinhosamente. Ele fecha os olhos e sorri. Na tela, a frase: acredite no amor. Audiodescrição: ver com palavras. O microfone dela não... Seu microfone está trancado. Perdão, coisas de ao vivo. Parabéns, ficou ótimo. Obrigada. Boa noite, meus amigos. Nós estamos agora ao vivo. Essa que está conosco é a nossa amiga Regina, que hoje vai fazer a interpretação, querida. E a Érica também, né? Elas vão revezar, nossa amiga linda, do olho mais lindo desse mundo. É sempre uma alegria estar com vocês, é sempre uma alegria falar sobre evangelização, é sempre uma alegria receber esses convidados lindos que estão sempre com a gente, trazendo assuntos relevantes sobre a evangelização. Na nossa live de hoje, nós temos novidade, mas vamos iniciar fechando os nossos olhos e rogando mais uma vez a Deus, nosso Pai, Criador de todo o universo, que possa nos amparar a todos que aqui nos encontramos. Rogando, Senhor, que as bênçãos do Teu amor possam abraçar o nosso planeta e a todas as Tuas criaturas, Pai, alcançando as almas no mais recôndito. Permita, Senhor, que todos recebam as Tuas bênçãos, a Tua misericórdia, e que estejamos na noite de hoje e em todos os momentos da nossa vida, amparados e assistidos, seja por nós, Senhor, hoje e por todos sempre. Que assim seja. Compartilhem a live, pessoal. Vamos chegar mais longe, porque o assunto de hoje é maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre inclusão. Por isso iniciamos com o videozinho do porquinho, né? Todas as inclusões. Será que nós estamos sendo inclusivos ou proselitistas? Somos evangelizadores, hein? Essa é uma ótima pergunta para nós hoje. Como a gente sempre inicia com uma leitura, né, da mensagem, deixa eu trazer aqui o compartilhamento do livro, que a gente gosta sempre de trazer a capa do livro, né? Nosso livro de hoje é um livro de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Sórdidos porões. A civilização dita cristã no Ocidente ainda não compreendeu que Jesus é o exemplo da centralidade mais admirável que se conhece. Em todo o seu ministério, jamais houve lugar para a exclusão, para a exceção.
ele sempre se caracterizou pela proposta de solidariedade humana e pela igualdade dos direitos humanos. A sua mensagem renovadora tem uma direção certa, a transformação moral da criatura para melhor, sempre e incessantemente. Nesse sentido, ninguém se pode considerar indene ao crescimento interior ou excluído da oportunidade. À semelhança dos profetas antigos, ele veio resgatar os mais sofridos, os mais perseguidos, os mais desesperados. Não há lugar em sua palavra para qualquer tipo de preconceito. Ele próprio pertenceu a um lugar de excluídos, conforme anotou João no comentário feito por Natanael, quando convidado por Filipe para conhecê-lo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. Jesus respeitou todas as vidas, concedendo o direito de cidadania igualitária a todos quantos adotassem o reino de Deus e se empenhassem pelo conseguir. Os modernos cristãos, conforme ocorreu com muitos outros no passado, não compreenderam esse ensinamento, que registraram no cérebro, mas não esculpiram nos sentimentos. São capazes de abordar o tema da solidariedade com lágrimas, no entanto, não saem do pedestal em que se encastelam para proporcionar centralidade ao seu próximo, arrancando-o da periferia marginalizadora. É impressionante observar como poucos cristãos dão-se conta do que está ocorrendo à sua volta e poderá atingir o seu castelo de refúgio e de ilusão. E confessam a crença em Deus, a quem dizem amar, em Jesus que tomam por modelo teórico, mas não lhe seguem os ensinamentos libertadores. Raia uma luz na treva em favor dos excluídos. Ainda muito débil, é certo, mas que se expandirá como o rosto brilhante da manhã após a noite renitente, que vai devorada pela claridade. Divaldo Pereira Franco, Lições para a Felicidade. Nessa noite de hoje, nós temos a alegria imensa de receber a nossa amiga, já sócia, né, das lives de sempre, nossa amiga Gisele. Dispensa apresentações, mas se apresenta aí, Gisele. Boa noite, queridos amigos. Muito bom poder estar com vocês. Sempre muito bom ter esse espaço para falar da evangelização. Melhor ainda, falar desse tema que é tão preciso nos dias de hoje, inclusão. Porque não é só a inclusão da pessoa com deficiência, é a inclusão de todos nós. Todos nós precisamos ser incluídos. Então, deixo já de antemão meu abraço de Juiz de Fora, meu abraço a todos vocês e que tenhamos uma noite com uma conversa muito agradável e muito produtiva. E agora nós temos uma amiga aqui de pertinho, aqui do ladinho, a Sônia. Sônia está lá no Rio Grande do Sul, Sônia, é isso? Isso, Rio Grande do Sul. Estou aqui. Sônia. A todos que estão nos assistindo, uma boa noite. Boa noite, Laila. Boa noite, Gi. Boa noite às nossas queridas intérpretes. Boa noite a todos. E que possamos, na nossa live de hoje, poder compartilhar com todos vocês acerca de um tema tão importante e que cada vez mais vem tomando uma proporção tão efetiva e tão forte, que é a questão da inclusão e das acessibilidades, que desde lá as palavras do Cristo, passando por toda a codificação espírita, sempre esteve presente, mas que nós, por alguma questão, não nos atentamos com a devida profundidade
e com a devida significação, mas que está emergindo cada vez mais. Então, que possamos hoje, neste trabalho em conjunto, conversar sobre alguns pontos especiais e específicos. Nós sabemos que nós não vamos esgotar, porque é um tema bastante amplo, mas é preciso toda a caminhada precisa ter um primeiro passo. Então, vamos lá, vamos dar este passo. O passo da inclusão e da acessibilidade. Ou melhor ainda, não é da acessibilidade, são das acessibilidades. Eu sou do Rio Grande do Sul, coordeno o projeto Acessibilidade de Jerônimo Mendonça, e estou atuando nessa área há muitos anos. Ótimo. É interessante isso que a Sônia falou. A nossa proposta em falando de evangelização realmente não é esgotar os assuntos, né? É cutucar mesmo, né? A gente gosta de cutucar a onça com vara curta. A partir do nosso cutuco, a gente acaba fazendo as pessoas pensarem, né? E não tem nada melhor do que pensar. Penso, desde então existo, né? A Gisele, então, vai trazer para nós uma proposta. Ela vai explicar melhor. Vou passar a palavra para ela. Vai lá, minha linda. Interessante a gente pensar sobre isso, porque quando a gente começa o assunto, a gente abre os olhares, né? A gente presta mais atenção. E isso é importante em tudo que a gente vai fazer, em qualquer trabalho que a gente abraçar. Porque, assim como a inclusão não é um assunto novo, né, Sônia? A gente sempre fala isso, não é um assunto novo, é um assunto de muito tempo atrás. Mas nós temos que ter noção que para os nossos sentimentos, para os nossos olhares, para a nossa sensibilidade, às vezes fica muito difícil da gente pensar na inclusão como uma coisa natural na nossa vida. Nós, por receio ou por alguma inconstância, ou mesmo por traumas anteriores, a gente não consegue muito aceitar o diferente. Então, é bom que a gente faça um apanhado, e foi isso que eu propus um pouco a Laila e a Sônia, fazer esse apanhado pequeno da nossa caminhada, para a gente perceber que mesmo hoje, sem a gente conseguir realmente fazer essa inclusão como ela deve ser, a gente já teve uma caminhada, uma mudança de olhar. E com os novos conhecimentos, com a doutrina espírita nos aclarando esse olhar, a gente tende a caminhar com mais qualidade nessa proposta. Então, eu vou colocar para vocês, é um desenho simples, um esquema simples, só para que a gente possa memorizar. Porque quando a gente observa, a gente memoriza mais, né? Eu vou só tirar eu e a Sônia da tela, porque senão fica muito pequenininho e às vezes as meninas da interpretação ficam, tá? Aí deixo vocês duas e o compartilhamento, ok? Nós viemos de uma época, e se a gente lembrar da época lá de Jesus, da época de Moisés ainda, existia o que é diferente, nós temos que exterminar. E isso era compreensível na época, gente, eu estou usando compreensível para compreensão, não que era aceitável para a humanidade. Mas nós conseguimos compreender porque vivia-se uma época muito rude no ambiente. Então, as pessoas que tinham um pouco mais de dificuldade ou uma deficiência, elas não tinham como sobreviver muito naqueles espaços. Então, a partir do momento que nascia uma pessoa com deficiência, fosse ela qual fosse, existia a ação do extermínio, né? Não pode acompanhar as caminhadas, o deslocamento do povo, porque a gente lembra lá de trás que o povo se deslocava, eram nômades. Então, eles precisavam caminhar. E assim como fazem
os animais, aquele que estava mais fraco ficava. Então, a raça humana vinha desse processo de crescimento, né? Então, existia a questão do extermínio sendo aceita e divulgada. E aí a gente percebe lá em Moisés, já com outros sentimentos, o sentimento de medo mesmo, por isso que a gente fala, às vezes, aceitar o diferente é difícil pelo medo. Com Jesus também, a gente percebeu isso. Existia a tentativa do extermínio. O que acontece após Jesus, trazendo esse novo olhar, trazendo através do Evangelho, mostrando em várias passagens que não era correto, né? Isso não era correto, o diferente tinha que estar no meio. E aí a gente percebe várias curas que Jesus fez naquela época. A gente percebe os próprios apóstolos questionando. Se a gente for lá em João, no capítulo 9, no versículo 3, está lá a cura do cego de nascença, que é um exemplo muito bom para a gente abordar essa noite, quando perguntam para ele quem pecou, seus pais ou ele, para que ele nascesse cego. E Jesus fala, nem ele nem seus pais, ele está cumprindo a obra de Deus. Ele está aqui para que a obra de Deus se cumpra. Então, a gente percebe que Jesus começa a lançar um novo olhar sobre as questões da inclusão. Com isso, quando chega lá no século V, o extermínio já não é mais aceito com tanta facilidade, mas ainda existe a questão da exclusão. A gente não mais extermina, mas também a gente não quer saber do diferente. Essa é a questão da exclusão. A gente permite que vocês estejam aí, desde que não estejam sob os nossos olhares. A gente percebe essas questões muito fortes, porque vínhamos de uma civilização que valorizava o corpo. A gente lembra dos atenienses, dos gregos, eles valorizavam intensamente a parte corporal. Então, aquele que não estava dentro desse padrão era exterminado. Logo após, era excluído. Fiquem aí, mas não estejam conosco. Mais à frente, a gente começa um movimento de segregação. É um movimento também bastante duro, porque é uma questão de, agora eu sei que vocês existem, mas a gente não quer saber de comunicação, de integração, a gente não quer saber de lidar com vocês. Vocês existem, fiquem nos seus cantos, né? E aí a gente vai vendo um movimento de lugares específicos para que eles possam ficar. E isso tudo a gente percebe porque começa uma movimentação da industrialização, né? E com a industrialização, é preciso que esses pais saiam para trabalhar. São pais de pessoas com deficiência. Se a gente não mais extermina, eles existem. Se eles existem, se a gente precisa dos pais, a gente precisa colocá-los em algum lugar. Então, começa um grande movimento da segregação, lugares específicos onde eles poderiam ficar. Não conviver conosco, mas já tinha um lugar. Não era o ideal. Vários estudiosos da época, vários pedagogos, vários médicos da época, eles começam a perceber que lá era um lugar insalubre, né? Não tinha nenhum recurso. Era realmente um lugar para se guardar crianças, adultos com deficiência. A industrialização continuou e os pais começam a ter olhares mais carinhosos. O governo começa a ter um olhar porque é preciso que se tenha trabalhadores. Então, vamos começar a integrá-los. Existe uma ideia de uma escolarização em massa. Então, nós vamos ter que colocar escolas para todos, para que eles se preparem. Essa aí é a época que surge Senai, Senac, né, preparando os trabalhadores para essa nova realidade, a realidade industrial que precisa de mão de obra. Então, começa a integração.
Só que a integração é muito assim, eu permito que você esteja no meu espaço. Você pode vir, mas você fica aí, ó, com o seu grupo e se adeque, se adapte ao meu espaço. Então, na verdade, ali já começa um grande movimento. A gente percebe que começa a se olhar essa parcela da população, mas ainda não com um movimento de eu sei que você existe e te quero no meu espaço. Então, ali eu sei que você existe e te deixo ficar comigo, né? É diferente. Quando a gente começa a perceber que eles são capazes, e aí a gente tem que buscar esses grandes estudiosos que fizeram muito pela inclusão dessas crianças, mostrando que eles eram capazes, dentro daquela deficiência que eles apresentavam, eles eram muito capacitados aos trabalhos se nós oferecêssemos auxílio e condições. Então, com essa integração, essa aproximação, é que surge o movimento de inclusão. Só que aí a gente percebe assim, o movimento de inclusão, por exemplo, no Brasil, foi colocado na Constituição de 1988, muito recentemente. E a lei realmente foi colocada em execução em 2015. Então, se a gente pensar nisso, olha quanto tempo a gente levou. Então, essa caminhada é importante da gente pensar, por quê? Justamente quando vem a doutrina espírita, relembrando as palavras de Jesus, relembrando tudo que ele falou e fez pela inclusão do diferente, e aí a gente lembra da diferença em todas as áreas. A doutrina vem relembrar isso, atrelada a muitos pensadores que surgem ali na época de Kardec na França, pensadores, filósofos. Ela vem trazer de volta essa questão. Por isso o Livro dos Espíritos tem tantas questões falando do corpo, da mente, da inclusão. Então, só para a gente ter ideia que a caminhada vem lá de trás, desde que a raça humana surge no planeta, a gente está tentando fazer essa inclusão do diferente, da pessoa diferente de nós. Isso não quer dizer que todos nós não sejamos caso de inclusão. Era só para a gente ter uma ideiazinha assim, muito rápida, para que a gente possa conversar hoje sobre esse período que a gente está buscando, o período da inclusão. Trazes isto é tão importante que nós possamos refletir especialmente nessa questão da integração e da inclusão, porque muitas pessoas confundem muito. Elas consideram que somente o fato de uma criança com deficiência ou com alguma diferença ou qualquer outra pessoa dentro de um espaço já é um processo de inclusão, e não é. Tudo depende da forma, da atitude, que nós vamos ter em relação àquela pessoa. Vai ser assim extremamente determinante o nosso comportamento, a nossa atitude, as ações, a proposta filosófica, porque a proposta filosófica lá da integração era a normalização. Quando a criança chega, quando o jovem chega, ele já encontra tudo pronto, a casa já oferece tudo pronto, já está tudo pronto. Então, ele precisa se encaixar naquilo, ele precisa se normalizar. Enquanto que na inclusão já não é assim. Na inclusão, há um crescente. As propostas vão se organizando em conjunto. Há uma contextualização, há um processo dinâmico, não existe mais um encaixe, nem mais um improviso. E igualdade e diferença são indissociáveis. Andam junto, eu posso ter a minha deficiência, ou eu posso ter a minha dificuldade, mas eu vou ser sempre diferente da outra pessoa que talvez tenha a mesma deficiência que eu, ou a mesma dificuldade que eu, porque eu vou estar
com outras condições. Então, o processo de inclusão vai olhando para isso também. Então, vale muito a pena e é bastante importante que a gente possa analisar o quanto nós ainda estamos funcionando muito mais no modelo integracionista do que no modelo inclusivo. Exato. É importante, lógico, todos nós, enquanto seres humanos, ter esse olhar carinhoso com o outro. Não é nem caridoso, né? É carinhoso mesmo. Porque todos nós somos caso de inclusão. Né? Quantas vezes nós não entramos num lugar que nós não conhecíamos e nós nos sentimos deslocados, né? E bastou que uma pessoa saísse lá do lugar onde ela estava e viesse bater um papo com a gente e de repente a gente se sente abraçada, acolhida, pertencente, né? E dentro dessa fala e dessa definição da Gisele, que foi maravilhosa, coisa que eu não conhecia, não sabia, adorei, mais uma coisa que eu aprendi. Eu gostaria, meninas, que vocês definissem, então, para nós, o que é, então, inclusão? Inclusão é um processo dinâmico, é um processo ativo, é um processo que não dissocia a deficiência e diferença, os dois estão em conjunto, não dissocia a igualdade e diferença, é um processo que vai se efetivando dentro do diálogo, não existe uma imposição metodológica ou ideológica, nós vamos construindo a partir daquele olhar sensível para o outro, dentro das possibilidades do outro, é olhar o outro como um ser de possibilidades, olhar para a outra pessoa como um espírito em evolução, tanto quanto eu sou. Então, eu não vou exigir que ele se normalize, que ele faça tudo igual a mim, mas é possibilitar, é viabilizar, é dar uma abertura para que, por vias alternativas, ele possa mostrar o que ele pode e o que ele sabe. E é por isso, então, que a gente sempre diz que o sujeito da inclusão é toda aquela pessoa que sente-se ou que está excluída. Mas, muitas vezes, as pessoas acham e consideram que inclusão é uma questão somente vinculada e relacionada às pessoas com deficiência, às crianças, aos jovens, aos idosos que tenham alguma deficiência, seja motora, seja sensorial no caso da deficiência visual, seja uma surdez, seja uma questão intelectual, uma síndrome de Down, ou seja, uma deficiência ou uma diferença psíquica, no caso do autismo, da paralisia cerebral e tantas outras mais. Nós temos uma série infindável de questões que mostram o quanto a inclusão não está somente para as pessoas com deficiência. E a própria legislação apresenta isso, apresenta que a inclusão é para as pessoas com deficiência, mas também para as pessoas com mobilidade reduzida. E aqui, quando nós falamos em mobilidade reduzida, muitas pessoas pensam, mobilidade reduzida é para aquela pessoa que usa cadeira de rodas. Não, não é. A mobilidade reduzida é para aquela pessoa que apresenta dificuldades ou alguma espécie de entrave que, naquele momento, não está possibilitando que ela vá interagir de uma forma, e que ela vai precisar, sim, de uma via alternativa. E a própria legislação dá como exemplo dessa mobilidade reduzida as mulheres grávidas, os idosos, os analfabetos, as questões raciais, enfim, todas as crianças, independente de terem ou não terem uma deficiência.
Então, a mobilidade, nós temos que pensar, é a mobilidade reduzida em termos morais. Não, a pessoa não consegue passar de um lado para outro porque tem uma atitude, uma barreira que entrava aquilo ali. E essa barreira, muitas vezes, vem pela atitude da outra pessoa. A Sônia falou muito bem, como sempre. Para mim, a inclusão, na verdade, ela é o acolhimento. É você olhar aquele que está chegando, olhar tudo o que ele está trazendo, olhar todas as potencialidades que ele tem e olhar todas as necessidades que ele tem. E a gente sabe... As dificuldades que ele também tem. As dificuldades que ele tem, né? Então, assim, onde eu posso auxiliar? Como eu tenho que me colocar? O que queres que eu faça? Não era isso que Jesus perguntava o tempo todo? O que queres que eu faça? E aí a gente pensando assim, na evangelização, na casa espírita, por que a gente não pergunta o que queres que eu faça? Por que a gente vai fazendo sem saber se o outro já pode absorver, se o outro está querendo, né? A gente percebe muito isso. As pessoas, na tentativa de ajudar, na tentativa de auxiliar, de ser caridoso, elas vão atropelando uns aos outros, e com isso não dá a possibilidade do desenvolvimento. Então, a inclusão... um olhar profético para aquela pessoa. Aquela pessoa não vai dar certo. Ela não vai conseguir. Quem disse? Quem disse? E aí acaba limitando. E Jesus disse muito mais. Ele diz, ide e evangelizar todas as gentes. Ele não disse, ide e evangelizar somente este ou aquele. Ide e evangelizar todas as gentes. E para evangelizar todas as gentes, nós vamos ter de lançar mão de possibilidades, de outras alternativas, de outras questões metodológicas, pedagógicas, da andragogia, enfim, de uma série de questões que vão poder viabilizar. E muitas vezes, não é só eu lançar um olhar sensível para aquele outro, é aquele outro também lançar um olhar sensível para mim, porque não sou só eu que tenho algo para ensinar para ele. Muitas vezes é ele, aquela pessoa que sente-se ou que está excluída, que tem muito mais para me ensinar. Em termos de tolerância, em termos de paciência, em termos de desenvolvimento da inteligência, da criatividade, de uma série de questões. Então, é uma via de mão dupla. Não existe o aprendente e o que ensina, mas existe uma aprendizagem conjunta. Isso é interessante da gente pensar mesmo, porque quando a gente fala no processo inclusivo, a gente tem que lembrar que nós conhecemos o básico ou não conhecemos quase nada sobre as incapacitações das pessoas, sejam elas temporárias, sejam elas instaladas, né, vamos colocar assim, porque a gente não pode nem falar da encarnação, porque a gente vai se adequando. Então, às vezes, eu não tenho uma capacidade, ou eu não consigo expressar, né? Na verdade, eu não consigo expressar. Mas aí eu me adequo e consigo expressar mais através de uma outra situação. Então, quando a gente fala dessa questão da inclusão, a gente tem que lembrar isso. Nós não somos especializados em nada, nenhuma área inclusiva, né? A Sônia tem mais especializações nisso. Mas, como a gente conversou, é uma caminhada. Nós não somos especialistas, então a gente tem que chegar perto dessas pessoas e perguntar como eu posso fazer, como eu posso te auxiliar. Um especialista tem de perguntar. É verdade. Tem que perguntar, tem que dar esse espaço. Ou da própria família, conversar com a mãe, tem que dar com o pai, né? Tem que dar esse espaço porque eles já estão numa caminhada
de muito mais tempo do que nós com aquele indivíduo. Então, eles já sabem muito melhor como fazer para que ele possa alcançar todos esses pontos do desenvolvimento do espírito, né? A gente tem que ter essa noção para que a gente não atropele e para que a gente dê o espaço para ele se desenvolver, para ele se mostrar. Porque, como diz muito bem a codificação, o que é débil, como eles colocam lá, é o corpo físico, não é o espírito. O corpo é que não está dando vazão a esse espírito. Então, a gente vai estar ali como intermediário daquele espírito com o meio, já que o corpo dele não está conseguindo realizar essa tarefa. Aí, a gente olhando por esse lado, na evangelização, na casa espírita, a gente começa a perceber que quando a espiritualidade nos fala, o seu corpo é um empréstimo, é para ser usado no mundo material, né, para ser utilizado para o crescimento, a gente começa a perceber que eles não falam só do nosso crescimento. O nosso corpo físico também é utilizado para crescimento do outro, que não está podendo executar tão bem assim o que o espírito dele veio trazer. E com esse olhar, como a gente já disse desde o início, né, nós estamos falando das várias inclusões. Né? Com esse olhar, a gente começa, então, a perceber que aquela frase, né, maravilhosa que a gente adora usar, eles não vão entender. Né? Essa frase pode cair por terra, né? Ela pode já cair em desuso, vamos aboli-la do nosso vocabulário, porque essa frase não serve. Para nós, enquanto evangelizadores que somos, todos nós, né, essa frase do eles não vão entender, não nos representa. E a questão do perdão. A gente começou a falar sobre isso, né, Laila? Lá na live de bebês, quando a gente abordou, eles não vão entender, e a gente lembrou muito bem, não são bebês, estão bebês, né? Exato. Então, não são pessoas com deficiência. Estão passando por esse processo agora, para seu autoburilamento, sua transformação. Mas não são. A gente tem que lembrar do espírito, não do instrumento, né? Exato. Quando se fala em bebês, nós também podemos pensar quantas vezes vem um bebê que apresenta alguma deficiência também, e ali naquele momento é preciso, qual é a necessidade? É um bebê que tem uma cegueira, por exemplo, eu vou ter que apresentar um movimento para ele, muitas vezes ele não vai saber como fazer. Então, dentro dessa estimulação precoce que a gente utiliza, até mesmo são de outros saberes, aliás, da nossa atividade profissional, nós tem a estimulação precoce com fundamentação psicanalítica, e também tem aquela mais mecanicista, e nós somos mais adeptos à psicanalítica. Então, quando vem aquele bebê com uma síndrome de Down, um bebê que tenha uma questão mais diferenciada, muitas vezes nós vamos precisar trabalhar juntamente com aquele pai, juntamente com aquela mãe, e ir construindo em conjunto. Mas quando sai daquela fase do bebê, que entra lá para a evangelização, né? Ali em torno dos seus 3 anos de idade, e depois vem naquele processo todo, vem surgindo, vai até chegando ao jovem, onde ele vai tomando mais a sua autonomia, ele já vai conseguindo dizer também das suas necessidades, de como é que ele gosta realmente, como é que ele se sente seguro. E também nós precisamos pensar muito na questão da autonomia. Nós precisamos disponibilizar um espaço, lançar um olhar sensível para que este outro ele se constitua como um sujeito
e construa a sua autonomia e a sua independência. E isto é fundamental. Só que se nós, o tempo todo, fizermos por ele uma atitude de superproteção, e superproteção dentro da psicanálise está de mãos dadas, muitas vezes, com a rejeição. Não sempre, mas muitas vezes, superproteção e rejeição andam muito próximas. Então, nós temos que criar possibilidades para que ele comece a desenvolver a sua autonomia, a sua independência. E como é que isso pode acontecer? Com o olhar sensível. Então, nós vamos encontrar lá na Sublime Sementeira, aliás, acredito que seja um livro que quase todos os evangelizadores leem, não é? Quando Bezerra de Menezes, Divaldo, inspirado por Bezerra de Menezes, o Bezerra de Menezes vem dizendo que nós precisamos lançar mãos de muitas atividades metodológicas diferenciadas para que possam assegurar àquela criança, àquele jovem, a condição de ele se desenvolver. E esta é um grande compromisso que o evangelizador tem. Não é só de levar pronto. É claro que o evangelizador vai preparar a sua atividade, mas ele vai preparar a sua atividade pensando em possibilidades de mudanças. Mas antes ele vai ter olhado para quem ele está evangelizando, ele vai olhar para o seu grupo, para aquele grupo. Muitas vezes ele vai conversar com os pais antes, para conhecer quem são aquelas crianças, e aí sim ele vai poder fazer. Mas mesmo assim, naquele momento, podem surgir uma série de situações. Então, quando acho que foi a Laila que falou nessa questão das aprendizagens acontecerem de uma forma diferente, nós encontramos em Gardner, quando ele fala assim, que uns aprendem de uma maneira mais visual, outros aprendem de uma maneira mais verbal, mais oral, outros aprendem mais sinestesicamente, outros aprendem... Enfim, há uma diversidade, ele elencou pelo menos 7 ou 8 possibilidades de como fazer aquilo, e nós precisamos abrir o leque de possibilidades. E isso muitas vezes acontece, né? Dentro de uma sala de aula comum, onde, assim, muitas vezes não temos nenhuma criança com deficiência visível, mas um diz, prof, eu não entendi isso que tu estás dizendo. Eu pego e explico de novo. Quando eu estou explicando de novo, eu já estou fazendo de uma outra forma, utilizando outras palavras, mas com o mesmo conteúdo, eu estou fazendo o quê? Um ato inclusivo. Exato. Isso é ótimo. Quando ele coloca essa multiplicidade de inteligências, né? Nos dá uma noção muito melhor do que todos nós podemos aprender. Então, quando a gente pensa na ação evangelizadora, no trabalho evangelizador dentro da sala, por exemplo, a gente imagina a nossa aula sendo desenhada, sendo colorida, ou então a gente passando um vídeo, a gente colocando uma música, e a gente esquece que a gente tem que fazer, sim, tudo isso, mas mesclando, porque um vai aprender através da canção, outro vai aprender através da leitura, porque a gente tem que pensar, às vezes, que a gente fala assim, a pessoa é surda, né? A pessoa é surda, então ela pode ler o Livro dos Espíritos. Mas a gente tem que lembrar que muitas das palavras não são conhecidas pela comunidade surda. E aí, ela vai conseguir realmente ler e entender aquele conceito? O evangelizador vai estar ali fazendo essa tradução, né? Eu falo, o evangelizador é um grande tradutor da codificação para o evangelizando. Às vezes a pessoa, ela é cega. Então ela tem o braille, ela pode ouvir,
Mas se ela for uma cega de nascença, e eu falo a figura doce de Jesus. E o meu evangelizando nunca ouviu falar em Jesus, porque a gente tem que lembrar que nem todos os espíritos encarnados na Terra já ouviram falar de Jesus como a gente apresenta na doutrina espírita, né? Então, assim... E não é um Jesus coberto de açúcar, não é? Exatamente, a figura doce de Jesus, o que eles vão pensar? Numa bala, em qualquer coisa assim, que é palatável. E aí a gente vai ter que explicar isso. Para quem vai fazer uma palestra espírita, por exemplo, é a mesma situação, você tem que descrever o que você colocou ali. Porque às vezes a pessoa está até vendo, né? E aí a gente vai voltar lá atrás e lembrar. Se não somos caso de inclusão, chegaremos a ser, né? Quem aqui não vai ter uma baixa visão, uma audição mais deficiente, um andar mais devagar? Todos nós vamos chegar a isso, com certeza, né? E aí, vamos querer ser afastados das nossas atividades, da nossa casa espírita, ou vamos querer ser incluídos de alguma forma? A gente sabe. O evangelizador gosta de fazer muito. Chega, canta, abraça, vamos dançar, vamos bater palma. E a criança? E aí o autista, que não suporta, às vezes, essas manifestações, esses toques, o som alto, aí ele vai achar o quê? A escola de evangelização é terrível. Eu não quero ir lá. Então, a gente sabendo, a gente vai ter uma forma de acolher, a gente sabendo o caminhar dessa família, a gente sabe as dores que eles trazem, a gente vai ter um olhar muito mais sensível e saber fazer nosso trabalho com mais tranquilidade, com mais foco. O que a gente quer? A gente quer trazer essas crianças e que elas se sintam seguras, felizes e com possibilidade de desenvolvimento. Querem que elas achem que a escola de evangelização é realmente o lugar ideal para que elas consigam estar nesse mundo. É isso que a gente quer. Então, a gente vai ter que fazer essa transformação através de nós mesmos. Mudar esse temor que a gente tem do não conseguir para uma certeza de que, se pudermos tentar e buscar recursos que a gente precisa, porque a gente precisa lançar mão de múltiplos conhecimentos, e aí a gente pode pensar assim, poxa, mas está ficando muito difícil evangelizar. Gente, ninguém falou que ia ser fácil, porque nós somos seres humanos, somos complexos. A gente sabe que ia ser difícil, a gente já sabia, foi combinado isso antes de encarnar. Mas olha, a gente... eu sempre digo assim, nós fomos criados simples e ignorantes, e hoje nós estamos ignorantes e complexos. Complexos, exatamente. Mas hoje a gente simples, tem, hoje a gente tem pelo menos mais recurso. E se a gente for atrás, a gente consegue. Olha só como que a gente se juntou, né, de vários espaços, tem Belo Horizonte, Juiz de Fora, Coromandel, Rio Grande do Sul, para que a gente pudesse juntar os nossos conhecimentos, que a gente já conseguiu, de alguma forma, amealhar, juntar esses conhecimentos hoje para que a gente pudesse começar a tentar fazer essa transformação. Então, assim, é importante que a gente pense isso. Vão chegar, e eles vão chegar em números cada vez maiores, esses nossos irmãos que precisam desse acolhimento. Uma das primeiras portas de entrada para o começo da sua transformação moral é a escola de evangelização, né, da criança e do jovem. E aí a gente lembra que, por termos errado muito lá atrás, estamos trazendo esses resgates agora, porque a transformação do mundo está aí, né? A regeneração está aí, começando. Então, eles vão chegar cada vez com mais intensidade. E nós que estamos aqui nos preparando já há um tempinho encarnados, nos comprometemos de aceitá-los e de encaminhá-los. Não como fórmula mágica que a gente sabe tudo, mas como aquele trabalhador de boa vontade que o Cristo falou o tempo todo, né?
que tem a boa vontade de plantar as sementes, de cuidar dessas sementes. E aí tem um livro até da Sônia que eu amo, né, Sementes Inclusivas. Plantar essas sementes, cuidar dessas sementes, por quê? É essa a transformação que a gente se propôs. É nesse espaço que a gente se colocou como trabalhador de Jesus. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Não importa o quanto a gente tenha que buscar em nós mesmos e nos outros amigos condições para fazê-lo. A gente precisa realmente renovar, eu falo, renovar esse contrato com Cristo, né? Tem uma mensagem que fala isso, né? Renovar com Ele esse ideal, que é a transformação de todos nós. Porque evangelizando a gente se evangeliza. Buscando auxiliar, a gente se auxilia. Essa inclusão é mútua. Eu estou morrendo de vontade. Perdão, Sônia. Eu só queria incluir os nossos amigos na nossa conversa, já que nós estamos falando de inclusão, né? Vamos incluí-los. Por favor, mandem as perguntas de vocês, os comentários, né? Quais as dúvidas que vocês têm sobre inclusão? Como é que é esse trabalho na casa de vocês? Nós estamos doidos para incluir vocês. Nos ajudem a incluí-los. Pode falar, Sônia. Quando vocês vêm falando sobre as questões doutrinárias, então nós vamos chegar lá no Livro dos Espíritos, na questão 804, quando fala das diferenças das aptidões, e fala como é importante que haja uma diferença de aptidões, porque o que um não sabe, sabe o outro, e é assim que a sociedade vai se constituindo. Então, é importante que nós possamos, muitas vezes, olhar para essas diferenças de aptidões, porque aquela criança que vem com a sua diferença, que venha com o autismo, que venha com a cegueira, que venha com a baixa visão, que venha com a surdez, que venha com uma questão da AIDS, e aí, olha, essa é uma outra questão. Crianças com AIDS também adoecem. E como é que se lida com os preconceitos? Porque chega uma certa idade que começam as questões. Então, lá na pré-juventude, então, há aqueles encontros, e os namoros, e o pai ou a mãe de outro pré-adolescente, não vai namorar aquele ali, porque aquele tem AIDS. E daí, como é que o evangelizador vai contornar essa situação? Como é que nós vamos lidar com aquela questão? Não, aquele menino é negro, é pobre. Não, aquele menino vem de uma comunidade. Não, aquela menina, ela não é engraçadinha, bonitinha, como eu queria para o meu filho ou para o meu neto ou quem quer que seja, não é? Então, como é que o evangelizador vai lidar com essas questões? Então, como nós falamos nisso, não é para apavorar ninguém, e nem mesmo é para dizer assim, não, evangelizador, tu tens de te transformar num especialista. Ao contrário, nós estamos dizendo, não, evangelizador, tu tens de te transformar em alguém humano e acolhedor, e perceber e meditar sobre essas questões, adentrar nas mensagens do Cristo e dentro das propostas doutrinárias e ler aquilo que realmente foi dito. Quando os amigos espirituais, lá na questão 371, por exemplo, quando falam da idiotia, e naquela época falar em idiotia era o que hoje significa falar da deficiência mental, intelectual, que tinha este nome, não é? Idiotia, imbecilidade e cretinismo eram 3 etapas, e até o início dos anos 80 ainda se utilizava essas 3 categorizações, tanto é que se utilizava ainda a expressão excepcional,
que hoje caiu totalmente por terra. Aliás, hoje já nem se fala mais em criança ou jovem portador de necessidades especiais. Se fala em criança com diferença, criança com deficiência. Não é? A própria Organização das Nações Unidas já oficializou que não se diga mais criança portadora de deficiência visual, mas criança com deficiência visual, por exemplo, não é? Então, nós vamos... mesmo porque, né, Sônia, quando a gente fala portador, a gente diz que a pessoa está utilizando aquilo naquele momento, como se ela pudesse, em algum momento, deixar de ter a deficiência. Hoje eu não estou a fim de ser cega. Hoje eu não vou ser cega. Minha cegueira. Vou deixar aqui em casa, depois eu pego. Né? Assim, então, assim, por isso que a gente não diz portador. Portador é aquilo que você pode pegar um dia ou outro. Né? Agora, a sua condição que você tem que conviver é da sua pessoa. Né? É do seu corpo. Então, é algo que você tem que conviver com ele. Então, lá na questão 371, não é quando os amigos espirituais dizem, não, esses espíritos têm inteligência, o que eles têm é uma dificuldade de elaborar o seu pensamento, de manifestar a sua vontade. E olha que atualidade foi essa resposta, porque o que é que nós encontramos hoje? Nós encontramos, inclusive, professores com síndrome de Down? Encontramos. Eu mesma, na universidade, dei aula para uma pessoa com síndrome de Down que se formou em educação física. E aí? Né? E nós sabemos de tantos outros que estão trabalhando na área do jornalismo, estão trabalhando em áreas da publicidade. Até mesmo ontem eu estava assistindo uma live bastante interessante de um rapaz com autismo que é publicitário. E muito bem, muito obrigada. Muito feliz da vida, e inclusive nós assim sabemos de um grupo de jovens com síndrome de Down que abriram uma pizzaria e administram eles mesmos a sua pizzaria. Então, são os espíritos dizendo, não, inteligência eles têm uma dificuldade de elaborar e de manifestar essa inteligência e esse sentimento. Então, a tarefa do evangelizador, ou a tarefa do facilitador, ou a tarefa do tarefeiro dentro da instituição espírita é justamente de facilitar, de criar condições junto com, não é? É um trabalho conjunto. Então, nós vamos fazer isso. E lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 27, está bem claro, está dito claramente, nenhum de nós tem o direito de revolver a lâmina no coração do outro, sobrecarregar o seu planejamento, a sua reencarnação, com questões nossas. Nós temos que desenvolver a solidariedade, desenvolver o respeito, desenvolver a fraternidade, desenvolver uma série de questões, porque muitas vezes aquilo que ele vem trazendo não é para ele, mas é para mim. Muitas pessoas pensam, a Sônia, é sério, ela deve ter furado o olho de 1000 pessoas em outra encarnação. Será? Será? Pode não ser uma expiação, pode ser uma prova. Ou também pode ser de uma forma, mas aqui eu não vou me colocar nessa posição, mas pode ser uma forma de eu estar contribuindo para que o meu grupo familiar, ou o grupo onde eu esteja presente, também comece a repensar as diferenças.
Então, nós não podemos pensar o tempo todo na deficiência ou em alguma diferença como um resgate ou como uma prova. Nós temos de pensar, como diz Allan Kardec, lá na Revista Espírita, como uma oportunidade de melhoramento do outro e minha. E é interessante a gente pensar naquela passagem de João que eu falei lá no início, quando ele fala, não importa, né? Não importa se foram os pais, se foi ele está aqui para cumprir uma obra de Deus. Ou seja, eu tenho que ficar pensando o que ele fez, como foi, se foi um assassino, não, eu tenho que pensar, está comigo e comigo vai crescer junto a mim, me faz crescer e cresce também. Né? Aí a gente tem que lembrar lá na questão 768, que fala assim, homem nenhum possui faculdades completas. Homem nenhum. Ou seja, não adianta eu falar assim, eu estou 100% perfeito. Não estou. Eu não estou nem moralmente, nem fisicamente. Tanto é que nós estamos aqui, não é? Nós estamos aqui. E aí é importante a gente pensar que muitas vezes a gente se apega à deficiência que está visível. Quantas deficiências são invisíveis? E aí a gente ainda nem está falando da moral, a gente está falando de deficiências físicas mesmo invisíveis a todos nós. É um problema, às vezes, de aprendizagem, né? É uma memória que não é muito boa, é uma visão que não está explicitamente com deficiência, mas uma baixa visão, uma baixa audição, e que às vezes a pessoa está tentando de qualquer forma, para a gente ter ideia. As crianças e jovens que não têm a digital não conseguem segurar lápis. E aí a gente prepara a nossa aula e fala, agora vamos escrever, vamos desenhar, e ele fala, não quero, porque talvez ele não queira deixar explícito que ele não consegue. Eu não quero, eu não vou fazer. Ele não consegue segurar. Ele não consegue. Então, às vezes, são coisas muito simples. A gente percebe, às vezes, que a gente propõe uma atividade na sala de evangelização e tem aquele que já fala, não vou fazer. E você não procurando saber, às vezes ele tem uma dificuldade motora e ele não consegue e não quer contar. Então, a gente estar mais sensível àquilo que não está tão visível também é muito importante. E aí a gente pensa, né? Quantos evangelizandos chegam à nossa sala com deficiências ou com casos de inclusão sociais, que são muito mais duros, às vezes, do que os físicos. Por quê? O físico, a gente já começou a falar. O social é aquele que ainda dói muito na gente. É igual a Sônia começou a falar. A gente vai incluir um filho, por exemplo, do ex-detento. A gente pode estar com isso resolvido dentro da gente. Mas será que toda a escola está? Que toda a casa está? Que toda a comunidade que frequenta aquela casa espírita está? Como que a gente vai abordar esse assunto junto aos outros? A inclusão social, às vezes, é uma das mais difíceis de serem feitas. É uma das mais difíceis de ser faladas na casa espírita, sendo que a gente sabe que a doutrina espírita é uma obra de transformação social. Mas a lei de sociedade é uma das mais difíceis de ser cumprida, porque depende de mim, depende do outro, depende do meu querer, depende do querer do outro. E essas relações são sempre muito sensíveis. A gente tem o costume sempre de olhar para aquele que está em condições que nós consideramos, né? Uma condição social inferior, como assistidos. O tempo todo a gente chama assim, né? São os assistidos, a casa dos assistidos, como se a gente tivesse condição de assistir alguém, né? Que a gente não precisasse de assistência, né? Exato. E assim, só como ilustração, aconteceu com a gente lá, algumas crianças, 3 crianças,
chegavam sempre atrasadas, elas chegavam do meio da aula para o final. E tinha uma regra colocada no momento que se chegasse atrasado não entrava. Era a regra, né? Então vamos conversar sobre ela. E eu cheguei perto dos 3 e fui perguntar, por que vocês chegam tão atrasados? Vocês chegam quase no final. Aí que a gente foi saber que eles moravam num bairro muito longe, que eles precisavam de ir de ônibus e que o único trocador que deixava que eles entrassem sem pagar era o daquele horário. Ou seja, eles não poderiam estar antes, porque o outro não traria. O bairro ficava mais ou menos 1h30 da nossa casa espírita. Olha a vontade dessas crianças de estarem na evangelização. Olha como não havia uma sensibilidade de chegar perto e perguntar o que está acontecendo. Porque eles não faltavam uma evangelização, mas só chegavam quase no final. Então, assim, quando cheguei perto e perguntei e fui ver toda a situação, falei assim, gente, eles têm mais vontade do que eu de estar aqui, porque eu tenho todas as facilidades e tem dia que eu estou tão cansada. Aí a gente conseguiu mudar a regra, conseguimos fazer esse olhar mais sensibilizado através dessa condição social que eles apresentavam. Aí você fica pensando, quantos estão ali, às vezes, na mesma situação? E que não expressaram porque não tiveram alguém para chegar próximo. Então, eu acho que a inclusão é um trabalho de acolhimento e de sensibilidade em todos os momentos. É a minuto, é propor e observar a reação, propor e observar novamente, porque aí a gente vai estar sabendo exatamente, através das respostas ou das não respostas aparentes, né? Através das respostas, a gente vai estar sabendo se a gente está conseguindo alcançar o nosso propósito evangelizador. Exato. Eu queria saber de vocês o seguinte, hoje nós falamos sobre várias inclusões, mais uma vez eu queria deixar um recado para os evangelizadores para que não desanimem, não se assustem, né? A proposta de Jesus é uma proposta de amor. Então, por mais que nós tenhamos dificuldades, se eu penso, né, que eu estou aqui para aprender a amar, todas as minhas dificuldades eu vou resolvendo, eu vou sanando, né? Busque ajuda, converse, pergunte. Ah, mas na minha casa não tem ninguém. Chama a Gi, chama a Laila, liga para a Sônia, vamos conversar, né? Com certeza você não está sozinho, nem no mundo e muito menos na tarefa, né? Nós estamos aqui para nos dar as mãos. Então, por favor, não desanimem. Sempre de Jesus. Eu me coloco totalmente à disposição. Com certeza. Não é pelo WhatsApp, podem na hora que for necessário. E mesmo assim, muitas vezes, nós temos de entender também que há muitas informações em sites bastante sérios, bastante responsáveis dentro do YouTube. Nós estamos lançando o site do PAGEM, do Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça, mas nós sabemos também que existem uma série de outras informações, de saberes em outras fontes, e nós precisamos buscar essas outras fontes e também contextualizar esses conhecimentos, porque muitas vezes eu posso chegar aqui e dizer, olha, para uma criança na situação do autismo, faça isso, faça aquilo outro. Né? A Gi pode chegar e dizer, bom, numa situação de uma criança com deficiência visual, seja ela cega ou seja ela com baixa visão, faça isso, faça aquilo outro. Mas isso não quer dizer que aquela é a única maneira de fazer.
Porque muitas vezes nós precisamos contextualizar. O que é possível para um, muitas vezes não é possível para o outro, porque cada um não é somente a sua deficiência, cada um é a sua diferença. Nós temos uma criança que é autista, que pode ter um déficit cognitivo. Nós podemos ter uma criança autista que tenha um hiperfoco na audição. Nós podemos ter um autista que tenha um hiperfoco na visão. Nós podemos ter uma criança com paralisia cerebral que tenha uma péssima estimulação dentro da sua casa e por isso está deficientizada. Assim como nós podemos ter uma criança surda que ela não é oralizada, ela só usa língua de sinal, não é oralizada, não é bilíngue, não é? Ela se acostumou com seus pais somente na língua de sinal, e aí? Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer? Então, nós temos que entrar e conhecer essas questões e contextualizar isso tudo, utilizando, talvez, pranchas de comunicação, talvez utilizando outros recursos, outras acessibilidades. E é por isso que hoje nós não podemos mais falar em acessibilidade no singular, porque são tantas e tamanhas as estratégias, o conjunto de ações, de comportamentos e de atitudes que nós podemos ter para com essas pessoas e para conosco mesmas, que não é mais possível falar no singular. E também a acessibilidade não se restringe somente a modificações arquitetônicas, são acessibilidades comunicativas, são acessibilidades comportamentais, são acessibilidades atitudinais, afetivas, ambientais, tecnológicas, enfim, há uma série de questões que nós temos de pensar e contextualizar dentro das possibilidades daquela criança. Ah, mas aquela criança, então se ela comprar tal objeto, isso vai facilitar a vida dela. Se ela comprar um adaptador para pôr o seu pincel, ela vai pintar direitinho, porque ela tem uma paralisia cerebral, então ela tem uma ataxia, ela não consegue resolver bem com a sua mão. Talvez a família não tenha nem dinheiro para comprar um pãozinho, quanto mais para comprar um suporte para pôr o pincel. Então, nós temos de contextualizar essas questões, todas, e observar essas necessidades e essas dificuldades e essas diferenças. E talvez aquela criança não tenha nenhum problema. O problema dela é porque ela é negra, ou porque o pai dela bebe, ou porque há situações de violência doméstica dentro da sua casa, mas nós só estamos olhando para a deficiência dela. Não estamos olhando para uma outra questão que possa estar acontecendo. Então, isso faz parte da nossa contextualização e da nossa atitude empática para com aquele jovem, para com aquela criança, para com aquele bebê, para com aquela família. E, mais ainda, para aquele evangelizador, porque o evangelizador também pode estar passando por algum problema. E aí, como é que fica? E foi interessante o comentário que a Cláudia fez ali, né? Que a gente realmente tem as dificuldades, porque a gente não pode falar, tenho um aluno com o espectro autista, e não lembrar que é espectro, né? Ou seja, uma variação muito grande. Então, a gente pode ter tido 20, 30 alunos com espectro autista e cada um apresentar de uma forma. Então, é muito importante, nesses momentos que a gente estiver frente a uma sala de evangelização ou a casa espírita, na função que for, a gente lembrar disso, que Jesus procurou o lado mais simples das coisas. A diferença, talvez, grandiosa dele para a gente é que ele busca simplesmente esse olhar diferenciado para cada pessoa. Então, hoje a gente está descobrindo que é um espectro. Jesus já sabia disso, né?
somos pessoas diferentes, estamos nesse espectro aí, ó, há muito tempo. Fomos criados em tempos diferentes, com experiências evolutivas diferentes. Então, quando a gente estiver ali à frente daquela sala e passando por essas dificuldades que a Cláudia bem lembrou, pensa em Jesus, pensa nessa espiritualidade que está ali para nos auxiliar, pensa nos mentores dessas crianças que sabiam que a gente estaria no caminho delas, né? Nessa caminhada na Terra. Pensa em tudo isso, nos mentores das nossas evangelizações, da nossa própria casa, o nosso mentor querido que está ali, ó, nos ajudando o tempo todo, e peça auxílio aos encarnados e aos desencarnados, porque foi um combinado de todos nós não estamos sozinhos. Jesus sabia muito bem disso quando ele falou, como a Sônia disse, e de evangelizar todas as gentes. Todos somos capazes de fazer e de receber. Isso a gente tem que ter na mente, porque senão a gente vai ficar tentando só fazer, esquecendo de aprender com essas crianças e jovens que nos chegam. Eles vieram e estão conosco para nos ensinar muito mais do que para levar, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, essa certeza de que se a gente está nesse trabalho, é porque a gente tem condições de fazer. No Evangelho, como a Sônia já citou, no capítulo 5, no item 27, nos diz mesmo, vejamos mesmo se o Pai não nos deu condição, né? Vamos ver isso em nós e com certeza vamos encontrar a forma de fazer. Exato. Meninas, infelizmente, acabou. Poxa. Eu queria agradecer. Agradecer de coração a presença de vocês, agradecer de coração as meninas que estão interpretando as Libras para nós, a Regina, a Érica. Um beijo no coração de vocês duas. Viu? Foi uma delícia estar sempre com você. Como é que é assim? É assim? Aprendi mais um. Beijo. Beijo. Assim. E esse aqui é o quê? Tá. Beijo. Ó. Pronto, ó. Aprendi. Põe os dedos juntinhos na bochecha, Sônia. Os dedos juntinhos na bochecha. Isso. Convidar você. Muito bom. Vamos lá, então. Eu queria convidar vocês também para a nossa próxima live. Eu vou deixar as meninas se despedirem enquanto abro a nossa imagem, né? Mas eu queria deixar aqui o meu agradecimento de coração. Pedir que cada um de vocês pensem com carinho, né? E vamos fazer como Santo Agostinho pediu que nós fizéssemos, né? Vamos deitar a nossa cabecinha no travesseiro e pensar se nós estamos sendo realmente inclusivos, né? Se nós estamos realmente amando, se nós estamos realmente encaminhando as crianças que nós recebemos, independente da condição, né? Na senda de Jesus. Será que nós estamos realmente fazendo esse trabalho como ele deve ser feito, como Jesus espera que ele seja feito? Então, vamos pensar nisso, começar a pensar todos os dias, porque isso sim faz de nós evangelizadores melhores, né? A autocrítica é muito importante para o nosso trabalho, tá? Vou pedir que as meninas se despeçam enquanto eu trago a imagem para nós. Sônia, o seu site já está pronto? Você falou de um site, conta para nós sobre o site. Sim, nós estamos construindo, ele já deveria estar pronto, mas deu um probleminha, e nós só estamos aguardando, mas já está já estamos encaminhando. Agora, nós temos uma página no Face, onde eu coloco vários textos, porque eu sou articulista do Correio Espírita na coluna Inclusão e Acessibilidades. Então, muitas vezes eu escrevo, o que eu escrevo para o Correio Espírita, eu coloco lá na página do Pagem, né?
no Facebook, ou também, muitas vezes, eu coloco artigos ou escritos que eu não publiquei em outros locais, mas que eu vou colocando, vou alimentando essa página. Então, quem ficar interessado pode buscar a página do Pajem lá no Facebook. Ótimo. Quer se despedir? Eu, sim, me despeço de todos vocês. Aliás, eu não vou me despedir, eu vou colocar apenas uma vírgula, porque não vai ser um ponto. E me colocar à disposição de todos vocês. Quem quiser entrar em contato, pode solicitar meu contato para a Laila, ou para a Gi, ou para a Regina. A Regina também tem o meu contato. Não é? Eu estou disponível para vocês. Se quiserem me encontrar também lá no Face, eu também estou no Facebook. Sou uma ceguinha meio exibida, né? Eu mexo muito no Face, então vocês podem me procurar também lá. Sônia Hoffmann. Podem entrar pelo meu e-mail, que é soniahoffmann, soniab27@terra.com.br. E espero que um dia nós possamos novamente nos reencontrar. Sônia, e que sejamos muito felizes com a inclusão. Estão perguntando o nome do livro e como adquirir. O nome deste livro é Inclusão e Acessibilidade, Espiritismo para Todos. É da editora Solidum. Entrar em contato com a editora. Ah, tá. Ele está à venda na internet? Qual é o nome da editora? Repete, por favor. Solidum. Editora qual? Solidum. Solidum. Tonitum? Isso. Exato. Gi? Bom, amigos, pena acabou, né? Mas é o que a gente disse, é lançar esses assuntos para que a gente possa conversar, para que a gente possa buscar formas. A gente sabe que não tem resposta pronta para tudo, mas se a gente começa a pensar, se a gente começa a falar, muitos outros vão se juntar a nós, porque assim como é o nome da nossa live, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Nesse momento, Jesus nos mostra a grande família universal, ou seja, estamos todos aqui uns pelos outros, e isso é muito importante da gente ter em mente o tempo todo. O trabalho não é meu, não é da Sônia, não é da Lara, não é da Regina, e não é da... Érica. E não é da Érica. O trabalho é de todos nós. O trabalho é do Cristo. E isso é importante, porque só assim a gente vai conseguir fazer um trabalho realmente consistente, quando a gente se juntar, né? Então, a família universal agradece essa oportunidade. Eu agradeço de poder estar aqui falando desse assunto que muito me faz bem, porque olhar diferente sobre as necessidades do outro é a única diferença que a gente pode aceitar. As outras não. Não temos diferenças uns dos outros. A diferença é só na forma. E eu queria convidar vocês para a nossa próxima live, comemorando o mês das crianças, né? Nós vamos falar com a Cíntia Soares, gracinha de Cíntia, a Azul, minha amiga do meu coração. Vamos falar sobre protagonismo infantil. Que delícia de assunto, gente. Anota na agenda, viu? Já deixa tudo marcadinho. Que vocês tenham um encontro marcado comigo no dia 9/10, às 19h30. Eu, a Azul e a Cíntia Soares, ok? Vamos pedir, então, para a Sônia fazer a nossa prece, deixando aqui o nosso coração com vocês e o nosso encontro marcado para a próxima. Sônia, faça a prece para nós, por favor. Certo. Sim. Mestre Jesus,
nosso guia e modelo. Muito temos a te agradecer, muito temos a, neste momento e em todos os momentos da nossa vida, dizer a ti da nossa gratidão por podermos estar compartilhando dessa tarefa de construção de um mundo cada vez mais fraterno, de um mundo cada vez mais solidário, de um mundo cada vez mais amoroso. Obrigada, Mestre Jesus, por ter constantemente possibilitado e estar constantemente possibilitando que os amigos espirituais estejam com todos nós, nos inspirando, nos incentivando, nos fortalecendo para prosseguir em frente em um trabalho em rede, em um trabalho compartilhado, em um trabalho que não é só de uma pessoa, mas de todos nós, de absolutamente todos nós, dentro dessa criação de Deus, né? Dentro dessa amorosidade divina que deu a cada um a condição de contribuir com algum talento, que é a sua inteligência, que é a sua capacidade de pensar, que é a sua atitude, que é muitas vezes a sua dúvida, a sua indagação. Tantos e tantos talentos nós recebemos, que possamos, Mestre, desenvolver estes talentos, que possamos, Mestre, a cada dia nos esforçarmos para fazermos um pouco mais, para ousar um pouco mais, e assim começar a desenvolver a nossa capacidade de olhar para o outro como o nosso irmão e de olhar para nós mesmos como irmãos de outras pessoas. Muita paz, muita luz para todos os evangelizadores, muita paz, muita luz para todos os trabalhadores, não somente da doutrina espírita, mas de todas as áreas, de todas as denominações filosóficas e religiosas que trabalham pelo bem e para o crescimento e para a autonomia de todos nós. Hoje e sempre, Mestre Jesus, que possamos ficar em paz, na tua paz, na paz de Deus, na paz do amor e da verdade. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, esse endereço que está aí no chat, a nossa produção, Irene, colocou, é o da Sônia, viu? Acessa já, dá uma clicada lá e dá uma olhadinha no Facebook dela. Ok? Beijos, até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus.